Bomba de última hora, Eagle Futebol negocia a contratação do Danilo para o Lyon, mas o volante pode jogar no Botafogo. Vamos explicar tudo isso aí já já. Tem também aqui Ancelotinho no F-Show da ESPN, tem Redação Sport TV, tem Papo de Craque, tem muito conteúdo para vocês. Vamos aqui partir desse conteúdo. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente conversa. Eu assisti Vasco e Botafogo com bastante atenção, queria ver o que ia acontecer com o Vasco depois de tanto tempo treinando. E o Vasco, Ralf Avalon. Tá aí, Ralf Avalon? Tá. Avalon. Ele fica lá na Twitch, para quem não tá achando ele aí no chat. O Vasco fez 15 minutos bons. 15 minutos que você via ali um pouco do jeito do Diniz de jogar. 15 minutos. Com 15 minutos, o Vasco toma um susto do Botafogo. Não sei se vocês lembram, um contra-ataque, que foi tipo um 2-2, assim, na correria, um contra-ataque veio pela direita, assim. Depois daquele contra-ataque, tudo deu errado. O Vasco parou de jogar, o Vasco se embananou, o Vasco se desorganizou, errou demais, Tietê errou demais, nenhum contra-ataque deu certo. Aí você começa a ver que o cobertor é curto, aí você começa a ver que o Nuno não ajuda muito, né? Ele cisca para lá, cisca para cá e toca para trás, ou não ajuda na recomposição também. Ryan não estava num dia bom, e o Botafogo acabou de descer do Mundial de Clubes para cá. É um time que já vem jogando bem há bastante tempo, e o Vasco não vem jogando bem há bastante tempo. Então, o que ficou claro assim para mim é que o Vasco está tendo uma crise de identidade ainda. O Vasco teve 15 minutos de Fernando Diniz, e depois o trabalho de outros treinadores recentes aí começou a aparecer de novo. Então o Vasco ainda tem alguns vícios de Carille, etc., que começaram a aparecer. E o Fernando Diniz, com o avião voando ali, com o jogo rolando, ele não tem como corrigir, não tem um cooling break para ele parar o jogo e conversar com os caras. E então foi meio que ladeira abaixo. Não tinha... Eles foram se destrambelhando e o negócio aconteceu. Que é exatamente o contrário do Botafogo. O Botafogo tem memória muscular de outros treinadores. Então, se você pega o Botafogo lá do Luiz Castro, todos os treinadores que vieram depois, eles foram acrescentando coisas, mas o jeito de jogar não é muito diferente. Os jogadores, a função de cada um deles não é muito diferente. O Botafogo continua sendo um time forte, rápido, bom de contra-ataque. Então, o Botafogo, não houve nenhum choque de gestão de um treinador para o outro. Foi sempre uma mudancinha aqui e outra ali. Já o Vasco, quando você muda do Carille para o Diniz, é um rompimento muito forte e vai demorar mais do que eu achava que ia demorar para aparecer o futebol. Péssima notícia, porque amanhã o jogo é duro. Então acho que foi isso que eu vi dos dois times, que é muito diferente. Um Botafogo que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo e o treinador, o Paiva, caiu exatamente porque tentou fazer uma coisa muito diferente, jogou com muita covardia contra o Palmeiras, por exemplo, e isso estressou o John Textor, que não perdeu tempo em mandar ele embora, mas ele tentou jogar de um jeito que não é o que o Botafogo quer, não é o que o Botafogo vinha fazendo e caiu. O Ancelotti talvez já venha para fazer esse Botafogo mais parecido com o que a gente vinha assistindo. Já o Vasco é um rompimento muito grande, muito forte. E aí acontece o que aconteceu. Temo por amanhã, o jogo é fora, não dá tempo do Fernando também mudar muita coisa de sábado para cá. O jogo é duro. A gente vai mostrar o primeiro jogo no Areal, né? E esse aí, assim, tem um lado grave também. Não, além de prejudicar o jogo, só estou acrescentando aqui, é um estádio que quer atrair jogos, né? Quer convidar times de outros estados para jogarem lá, para fazerem partidas importantes. Era a estreia do filho do treinador da seleção brasileira pelo Botafogo. Era um time que acabava de voltar da Copa do Mundo para jogar, né? E jogou num gramado horroroso. Tirando isso, né? A bola não rolou muito, mas a gente tinha um confronto entre quem teve um mês para trabalhar e propor seus conceitos, né? De um lado, e do outro alguém que vai precisar remontar um time, porque assim, o Botafogo também está mudando peças, tem gente indo embora, tem gente chegando, gente que chegou no Mundial e que é agora que vai passar a ser incorporada ao time. E o Botafogo levou a melhor. Não tô querendo, com isso, dizer que, por essas condições, o David Ancelotti é melhor do que o Fernando Diniz. Não estou querendo fazer a comparação entre um e outro. Só assim, o que deu para ver do trabalho do Fernando Diniz no Vasco,
que teve um tempinho para ser aplicado, e o que dá para a gente tentar imaginar que vai ser o trabalho do Ancelotinho no Botafogo. Uma coisa antes do jogo, gambiarra ridícula essa de auxiliar de preparador de goleiros e ele poder ficar no banco, né? O David ficou, né, ali. Se não está inscrito, não está inscrito e próximo jogo ele vai estar lá. Vamos para o jogo. Achei o primeiro tempo fraco dos dois times, o campo atrapalhou, como o Barreto já comentou algumas vezes. E aí, esse lance aí, com 2 minutos do segundo tempo, que é o primeiro gol do Botafogo, muda o jogo completamente. O Vasco se abre, achei que o Diniz, as substituições foram muito ruins dali, principalmente quando ele botou o Matheus Carvalho no lugar do Hugo Moura. No lugar do Hugo Moura não, no lugar do Lucas Freitas, e o Hugo Moura foi para a defesa. O Vasco ficou completamente exposto. Depois o Alex Teixeira também na frente não conseguiu ajudar. E o Botafogo podia ter matado o jogo antes desse gol aí do Nathan Fernandes. E acho que o David fez uma substituição interessante, que foi, com o Vasco muito aberto, ele tirou o Arthur Cabral para botar o Nathan Fernandes. O centroavante estava sobrando. E botou de 9, né? Autor do primeiro gol, o centroavante estava sobrando. E aí, depois, no momento em que o Nathan entra no jogo, o Botafogo tem 4 chances claras em 7 minutos. Uma delas é o gol. O Vasco estava muito aberto e teve um contra-ataque de 6-2 do Botafogo, que nem acabou em gol, estava 1-0 ainda. Mas para mim, 2 tempos muito distintos. Um equilibrado, nivelado por baixo, o primeiro tempo, achei um jogo fraco. E o segundo tempo, o Botafogo muito superior ao Vasco. E essas peças, o Barreto comentou de um time que está em reconstrução. Primeiro jogo sem o Jair e sem o Igor Jesus. Jogaram 2 recém-chegados, né? O Caio na defesa e o Arthur Cabral. Os 2 foram muito bem. E para mim, o melhor em campo é esse que está tocando na bola aí, que também recém-chegado, o Montoro. Já tinha entrado bem nos jogos da Copa do Mundo e ótimo começo desse garoto, o jovem argentino no Botafogo. Para mim também. Eu acho que a principal diferença do jogo foi a marcação das 2 equipes. O Botafogo marcou muito bem o Vasco, né? Seja quando adiantava a marcação ou quando marcava ali próximo do meio-campo, bloco médio. Um time muito compacto, um time agressivo para pressionar a bola. O Vasco pouco conseguiu progredir com a bola do jeito que queria, né? Tentava reunir jogadores quase sempre pelo lado esquerdo ali. O Nuno até chega a ter uma outra boa ação positiva, mas... Coutinho e Ryan foram mal, que são 2 jogadores que o time precisa muito, né, na fase ofensiva. Achei o Verratti saindo muito, né, da área. Talvez isso já comece a ser um sintoma desse tempo de treinamento. Talvez, né, não sei, o Diniz tenha cobrado uma participação maior do Verratti fora da área. Mas, como esperado, ele não conseguiu contribuir, porque a gente sabe que o forte dele é finalizar a jogada mesmo, principalmente em bola aérea. Mas o Vasco marcou muito mal, né? O Vasco, quando tentou adiantar a marcação para neutralizar a saída de bola do Botafogo, fazia de forma muito equivocada, né? O posicionamento dos pontas errado, muito distante dos laterais, não tinha um meio-campista para cobrir esse salto de marcação quando fazia. Quando recuava o bloco, não tinha agressividade na bola. Tem até a melhor jogada do Botafogo no primeiro tempo. É um lance em que o Marlon Freitas recebe livre no meio-campo e os jogadores do Vasco estão olhando. Marlon Freitas com a bola, o Marlon Freitas levanta a cabeça com todo o tempo no mundo, faz o lançamento nas costas do Nuno Moreira, o Vitinho escora de cabeça e o Arthur Cabral quase faz o primeiro gol do Botafogo ainda no primeiro tempo. E depois do primeiro gol do Botafogo, quando pelo menos se esperava uma pressãozinha do Vasco, né? Tem um chute cruzado do Ryan que não leva perigo, né? O John até se enrola para pegar, mas depois consegue abafar. E é o Botafogo contra-atacando, né? Realmente o Davi Gonçalves foi muito bem nessa troca do Nathan Fernandes. Eu até achei que ele fosse colocar o Joaquim Corrêa de 9 e o Nathan de ponta. Mas não, o Nathan entrou como 9, de fato, para justamente aproveitar o espaço que havia nas costas da defesa do Vasco. A torcida do Botafogo ficou com boa impressão de quem entrou, né? Sim, total. O Correia, que fez uma primeira partida ruim no Mundial, entrou bem também o Correia. Num momento em que talvez não devesse nem ter entrado no jogo, mas ontem contribuiu. O Montoro continuou com personalidade. Melhor. Né? O Caio participa da lança. Começa a jogada do primeiro gol, o Caio zagueiro, ele rouba a bola do Verratti e começa ali, leva o time pra frente. Já estão chamando o Montoro de Almadinha. E o Arthur Cabral fez o primeiro gol dele, né? O Cabral fez gol, ele tá aí pra isso. É um jogo, né, gente? É um jogo. É um universo de observação ainda pequeno, mas são sinais positivos. Esse garoto, né? Esse Montoro, olha, tudo que eu vi dele até agora, eu gostei. Claro, beleza, tem o lance do gol do Paulinho, que ele não foi na cobertura, é um lance muito importante ali da eliminação do Botafogo. Tem os 18 anos, vai oscilar, vai mas ter... eu achei que ele entrou bem. Mesmo nesse jogo contra o Palmeiras, por exemplo, a melhor chance depois do gol é um lançamento perfeito dele pro Vitinho na segunda trave, e o Vitinho não consegue o gol. Esse garoto parece ser muito bom. O Arthur Cabral, assim, é impossível dizer que o Igor Jesus não vai fazer falta. Vai fazer falta. Mas é um jogador, até que você falou do Verratti, o Arthur Cabral é mais... Não é Verratti, mas ele é mais Verratti do que o Igor Jesus, né? De características de jogo.
Então, eu acho que ele vai ajudar menos fora da área. Mas esse tipo de lance ali, foi mais esperto que o João Vitor no rebote e fez o gol. Isso eu acho que ele vai acontecer com frequência. E tem que ver o zagueiro. Não sei se o Caio vai ser o zagueiro titular do Botafogo no segundo semestre inteiro. O Bastos ainda vai demorar para voltar. Não sei se o Botafogo vai trazer o outro zagueiro para jogar ali ao lado do Barbosa. Mas esse começo, e aí por outro lado, o Vasco só trouxe um jogador que ainda não tem condições de jogo, né? A diretoria do Vasco imaginava que o tempo de treino do Diniz seria o maior reforço desse time para o segundo semestre. E o primeiro sinal, claro, é só o primeiro sinal, tem muita coisa pela frente, foi bem negativo. Atenção! Já nós vamos falar com os dois, mas está chegando lá o Tchelinho para apresentação no Botafogo. Tchelinho. David Ancelotti. Tchelinho. E ele é o novo técnico do Botafogo e está com o texto com vitória, lá. hein? E olha lá, eles estão segurando a camisa. O Botafogo apresenta seu novo treinador. Só eu aqui apostei no sucesso Começou do com Ancelotti. vitória, Não, senhor. Eu não tava Foi aqui. o senhor, falou que vai piorar. Eu não tava o aqui. Rodrigo Bueno. Não, esse é outro programa. Esse é outro programa. No dia que ele foi anunciado, todo mundo aqui, não Deu ele corte, eu vi, foi pro não tem site. experiência, não entende nada de futebol brasileiro. Aí fui falar, o Civinho não sabia nada do futebol da Albânia, lembra? Aí mas o único inclusive que falou assim, igual. grande aposta. Visão global do Botafogo. Trazer Empresarial, o filho... empresarial. Empresarial. Que tentativa. Pensa fora da caixinha. Esse é o Botafogo do Textor. Boa e sorte, Ancelotti. Ele está sendo apresentado, vai sentar ali para Começou com vitória em clássico. Pois é. Importante. E você gostou? O Caçapa estava junto com ele, né? Ajudou bem, né? O Caçapa, pra mim, Gente boa, né? eu tive lá no Lyon, né? Estive visitando lá o Caçapa. O cara recebeu a gente ali, assim, cara, só faltou colocar tapete pra gente ali. E um cara sensacional e que estava muito bem quando saiu. Né? Então, acho que agora eu critiquei o Textor bastante e agora tem que aplaudir por ele, pela manutenção do Caçapa. Vamos ouvir. Cláudio, né? O Cláudio Caçapa. Vamos ouvir o Gerson Textor com a Caçapa, tradução... que era o volante do Palmeiras. Com a tradução simultânea de Natália Ferrão, nossas relações públicas. Vamos lá. Energy, the creativity, Vai, Nath. Go, seen on the pitch the other night at Vasco. I know it's just the beginning of many things to come, so very happy to have you. Boa tarde a todos. O John agradece a presença de todos aqui para a apresentação do novo treinador. David, muito bem-vindo ao glorioso clube mais tradicional do Brasil. Toda a sua ambição, a criatividade, a energia que foi vista no campo contra o Vasco, a gente sabe que é apenas o começo. Pipocando, sabe? I'm going to go ahead and just sort of take questions, and rather than sort of give a speech, I have a pretty good understanding. You're going to ask me why we made this decision, and so why don't we get started with questions? A gente vai começar diretamente com as perguntas, em vez de uma falante, porque a gente sabe que as perguntas vão ser direcionadas ao treinador. Tudo bem? Boa tarde, David. Tudo bem? Boa tarde. Eu gostaria de saber, eu sou Gabriel Singantin, da Botafogo TV. Como que foi seu primeiro momento aqui no Botafogo, com a instituição, conhecendo e aprendendo sobre a instituição, também os seus primeiros contatos com os jogadores do Botafogo. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou procurar falar português. Muito agradecido, agradecer à diretoria do clube, do Botafogo, ao presidente John, pela confiança, primeiro, e pelo esforço também de ter nos acompanhados no jogo do Brasília. Foi muito importante para a gente. Foi uma semana intensa, com muito trabalho, de muita emoção. Contente de conhecer, ter a oportunidade de conhecer a diretoria, a comissão, os profissionais, os jogadores. Tudo foi muito bonito. Um jogo também, então, muita felicidade. Boa tarde a todos, Textor, todos presentes. Cícero Melo, repórter da ESPN aqui no Brasil. Estamos ao vivo no programa F-Show da ESPN. Antes de mais nada, queria te desejar, em nome da imprensa brasileira, carioca, muito sucesso aqui no Brasil. Obrigado. E principalmente nesse grande clube que é o Botafogo. Tira uma dúvida antes da pergunta. Qual é a pronúncia certa? É David ou David? Davide. Davide. Exato. Ok, Davide. Perfeito. A minha pergunta é uma pergunta que é importante no aspecto de se saber como vai ser essa situação. Aconteceu em 2023, pela primeira vez que se tem notícia no futebol brasileiro, de um treinador, ao mesmo tempo, ser técnico de um time e técnico da seleção.
como Fernando Diniz, que hoje é o técnico do Vasco, ele era técnico do Fluminense e ficou dirigindo, enquanto esteve na seleção, o time do Fluminense e a seleção brasileira. E não foi uma experiência boa para ninguém. Nem para ele, próprio Fernando Diniz, se desgastou muito, nem para o Fluminense, muito menos para a seleção brasileira. Queria saber de você, nessa sua chegada, como vai ser essa sua relação com o Botafogo e se você vai estar no dia a dia da seleção brasileira também, que é uma situação muito complicada. Nenhum ser humano consegue dividir a atenção em duas instituições tão grandes. Boa sorte. Primeiro, muito obrigado. É um prazer conhecer a imprensa também. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Você não vai ter participação de momento? Não. Aqui à sua direita, David, Richard Souza, TV Globo, boa sorte. Estamos ao vivo no Seleção Sport TV. Depois do ano incrível que o Botafogo teve em 2024, o John sempre cita o Botafogo Way, a forma que ele quer que o time jogue para frente, um time que se impõe, que controle os adversários. Nós ainda não temos uma base para saber o seu estilo, então queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor. Qual é o David Ancelotti Way? Eles se abraçam, esses estilos? Seguramente, falando de valores do clube, a ambição, a paixão, a coragem, ser um clube diferente, estamos alinhados com o clube. Acredito que no futebol de hoje, um time tem que jogar bem e saber fazer muitas coisas para poder ganhar. Tem que ser organizado, disciplinado e vamos trabalhar duro para conseguir isso. Mas eu acredito que os jogadores têm que representar os valores do Botafogo, que são claros para todos. O sistema pode mudar, mas isso tem que ser claro, que temos que jogar com coragem, que somos um time campeão e temos que jogar com personalidade, com coragem e com todos os valores que esse clube tão grande representa. Boa tarde, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. Para retribuir, benvenuto a Pio Tradicional Bianconero. Sim. Mas pesa para você, de alguma forma, ter outros nomes especulados de técnicos italianos já com mais experiência, como Mantini, como Pioli, e também ser filho do próprio Ancelotti. Como que isso pesa e como que isso te serve de combustível para trabalhar aqui no Botafogo? Primeiro, vou falar de meu pai. Estou muito feliz de ser o filho de Carlo, estou muito orgulhoso de ser seu filho. Mas agora a minha trajetória começa. Sei que tenho que demonstrar, sei que tenho que trabalhar duro e isso vou fazer. Mas eu estou aqui hoje pelo meu trabalho acredito que tenho que demonstrar e tenho com resultados, claramente, e com trabalho. Mas a minha trajetória começou já no último jogo. Isso, que eu vou passo a passo, com calma, mas com muita ambição. Sim. Não pesa para nada. É normal que especulações, mas não. Só estou concentrado no meu trabalho, preparar o melhor próximo jogo e ganhar o próximo jogo. Nada. David, tá todo mundo muito impressionado com o seu português, né? Eu queria que você falasse como que você aprendeu, quem te ensinou, se você tem conversado já muito com jogadores, com quem você mais conversou, se teve alguma palavra diferente que te chamou a atenção, e também como foi quando você contou para o seu pai dessa proposta, se ele te apoiou 100%, se ele gosta de dar conselho, como é que é a relação de vocês? Por último, falando com meu pai, ele
está muito feliz de ter-me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. Então, está muito feliz. Português. Falo português porque tenho capacidade de aprender rápido, é verdade. Já falei com os jogadores, muitos falam também castelhano, espanhol. Acredito que tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Sim, quando eu fui na seleção em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. I had no idea his Portuguese was this good. And he said, I speak Portuguese. Good. It looks good because it sounds good. Yeah, I had no idea it was this good. Yeah. So it's a great bonus. I'm very, very happy. I thought he had a little... Anyway, wonderful. David, boa tarde. Bem-vindo ao Botafogo, John. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Você inicia sua trajetória como treinador como o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro. Você está prestes a completar 36 anos. Esse posto era do Felipe Luiz, que tem 39, e agora você assume como o técnico mais jovem do Campeonato Brasileiro, da Série A do Campeonato Brasileiro. Como que você se vê na Liga Nacional, na Liga Brasileira, e se você pode tirar vantagem dessa juventude que você tem? Muito obrigado, boa sorte. Obrigado, é muito prazer. É verdade que sou jovem, mas tenho muitos anos trabalhando no futebol. Então, agora é verdade que cheguei a semana passada e os profissionais do clube procuram de me ajudar muito. Gosto muito da ajuda da comissão presente, Cláudio, os analistas de desempenho, para ter informações sobre as equipes daqui, e tenho informações muito boas. Minha comissão técnica também. Então, ser jovem tem sua coisa positiva e também coisas que não ter experiência. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. David, aqui. Muito bem, olha que legal a apresentação do novo técnico do Botafogo, o David Ancelotti. Que ele tenha muita sorte. Eu gostei que ele falou, aprendi português e respeito. Quantos meses ele falou? Mês. Em um mês. Eu estudei, eu tenho toda a escola eu fiz no português. Pra chegar nesse nível que eu tô, que é mais ou menos, em um mês ele tá falando português melhor que eu, cara. Eu não ia chegar nesse... mas é um tapa na cara da sociedade. A gente estuda português inteiro e comete erro, ele em um mês... voando, né? Mas ele falou, ele tem facilidade de aprender. Mas é muita facilidade. Mas tem algumas pessoas que tem. Cara, mas um mês... Mas foi bem, tá bem demais. Pô, cheguei na seleção, não falava uma palavra em português e agora. E o Crespo, em 2 semanas? Calma, ele vai falar do Crespo agora. Vamos lá, é hora da gente começar a falar dos clubes do Rio. Eu começo com o Fogão, que conquistou a vitória ontem diante do Vasco, lá em Brasília. Rodrigo Brandão. É isso. A primeira impressão foi a melhor possível, né, Azevedo? Estivemos juntos nessa partida em que o Botafogo venceu o Vasco por 2-0 no último sábado em Brasília. Jogo de estreia do técnico italiano David Ancelotti. Ele esteve no banco de reservas, mas não como treinador. Ele assinou a súmula como auxiliar de preparação de goleiros, já que ele não foi regularizado a tempo no bid da CBF, mas pôde orientar o Caçapa e este repassou as orientações do técnico italiano aos jogadores dentro de campo. Enfim, foram muitos os destaques do time, mas a gente vai deixar que o próprio Caçapa, o técnico interino, fale da partida e também dos reforços, que para ele foram muito importantes na construção dessa vitória. Acho que hoje foi um jogo completo da nossa parte, né? Gostei muito do que foi apresentado, acho que os atletas fizeram aquilo que foi treinado também,
Sabíamos da dificuldade que é sempre jogar contra os times do Diniz, né? Então, mas hoje eles entraram decididos a voltar para casa com a vitória. E quando você fala dos reforços, acho que isso é muito importante para qualquer treinador. E hoje os reforços mostraram que estão aí na briga para serem titulares também. E eu fico feliz porque acho que é o primeiro gol do Natan, se eu não me engano, pelo clube, que isso também dá uma valorizada para ele, e eu não gostaria somente de falar de quem participou da jogada do gol. Podemos citar também o Caio, que foi muito bem atrás. Acho que hoje nós temos um grupo muito competitivo. Hoje nós mostramos aonde nós queremos chegar. Tá aí, portanto, o Cláudio Caçapa, satisfeito com o desempenho do time, ele que no próximo jogo deve voltar a exercer a sua função de assistente técnico permanente. E essa próxima partida será contra o Vitória, quarta-feira, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Reencontro do time com a torcida depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Botafogo sobe 2 posições na tabela, ocupa nesse momento a 6ª colocação, tem 21 pontos e segue na caça do líder Flamengo, que tem 6 pontos a mais, tem 27. Quarta-feira, portanto, tem essa partida contra o Vitória. A expectativa é de que o técnico David Ancelotti seja regularizado ainda hoje e que ele já possa comandar a equipe à beira do gramado no estádio Newton Santos. Hoje, inclusive, daqui a pouco, às 14h, o técnico italiano será apresentado à imprensa na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Mais tarde, dentro do Papo 2, a gente traz as principais falas do David Ancelotti. E como última informação, Zé, o jovem atacante colombiano Jordan Barreira desembarcou ontem no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos e, se tudo estiver ok, será anunciado como novo reforço do Botafogo. Será o primeiro jogador contratado nessa segunda janela de transferências internacional. Valeu, Azevedo. Vamos lá. Independente se foi sábado, se foi domingo, foi sábado, não muda nada o que aconteceu, o Botafogo venceu. Eu vou te falar, não precisou nem jogar muito pra vencer o Vasco com certa facilidade, né, Gabriel? Hoje existe uma diferença muito clara entre Botafogo e Vasco. Os torcedores do Vasco talvez fiquem chateados com essa afirmação, mas a realidade é essa. O Botafogo tem mais investimento, tem um time melhor, tem melhores jogadores, tem um conjunto mais forte. Venceu o time mais forte, não tem nada muito fora do roteiro até aí. Eu vi um jogo razoavelmente equilibrado, onde o Botafogo, com maior maturidade, soube entender melhor o que fazer nas fases da partida, né? O jogo começa um pouco mais equilibrado, o Vasco assusta um pouquinho até o Botafogo, e conforme o tempo vai passando, o Botafogo vai se solidificando como o dono da partida. O Botafogo fez 2-0, seria um absurdo ter sido 3, 4. Não. As melhores chances... Até porque, mais uma vez, o Léo Jardim, né, operou milagres ali. As melhores chances após 1-0 são todas do Botafogo. O 0-0 ainda dá pra dizer que o Vasco conseguiu criar algumas situações, de alguma forma incomodou o Botafogo. Vejo uma diferença entre as equipes, mas também não é um abismo. O Vasco não está tão atrás assim do Botafogo. Aquele equilíbrio que a gente já conhece do futebol brasileiro. O Botafogo promete disputar a parte de cima da tabela. O Vasco talvez fique patinando do meio para baixo. E a distância entre esses concorrentes no Campeonato Brasileiro não chega a ser gigante. Por isso é que a gente não viu um verdadeiro atropelo no placar final. Mas o Botafogo venceu, foi mais maduro. Claro que o Vasco gerou uma expectativa por conta daquela atuação contra o São Paulo antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. E aí, como você teve um tempo de preparação, em que em tese isso fez bem para a equipe, o torcedor esperava então uma atuação legal, mas desculpa, Azevedo, é um clássico contra o adversário mais forte. Perdeu, também não tem nada de anormal nisso. Não dá pra tratar como um grande vexame. Eu sei que o torcedor do Vasco tá chateado, machucado pelos últimos anos que não foram fáceis. E aí qualquer derrota pesa muito. Mas foi um resultado, infelizmente, pra realidade do Vasco hoje natural. A galera tá falando aqui do pau a pau, questionando o pau a pau. Você tava no pau a pau? Eu não tava, né? Não, você não. Não sei nem quanto foi. Cara, galera, olha só, eu não mudo rigorosamente nada, é porque a gente fala com o momento. Por exemplo, eu não votei era o Montoro contra... Era o Montoro contra o Nuno. Hein? Provavelmente o Nuno. O Nuno. Eu votei no Nuno. Esse voto, pra mim, o jogo mudaria. O Montoro destruiu o jogo. Como jogou esse garoto, hein? Jogou. Agora, lembrando aqui, eu votei no Léo Jardim, pra mim, o jogo mostrou que eu votei certo. Sim. Né? Eu votei no Paulo Henrique sobre o Vitinho, os dois equilibrados na partida. Aí eu votei no Caio Fernando sobre o João Vitor. O Caio foi bem melhor que o João Vitor. Botei no Barbosa sobre o Lucas Freitas, né? O Barbosa é mais zagueiro.
Enfim, eu voltei no Alex Telles, que o Alex Telles é melhor que o Piton. Então, sinceramente, não sei porque essa gritaria toda, cara. Mas... o pau a pau feito pra isso, né? É feito pra isso. Feito pra gerar polêmica antes e depois do jogo. Colocou o Savarino e Coutinho, votei no Savarino. Eu não perderia muito tempo me justificando, porque eu acho que você não vai convencer a galera, verdade. não. Mas o que me chamou a atenção, é o seguinte, a gente viu uma partida onde, mais uma vez, você tem um jogador como Felipe Coutinho se escondendo da partida, do jogo, se escondeu o tempo todo, Gabriel, o tempo todo. E aí você tem um Verratti que fica, praticamente isolado, né? Ilhado. São situações que vêm se repetindo pro Diniz, né? Tem uma grande diferença nesse jogo, Azevedo, que eu me peguei observando. Além de um time titular do Vasco que hoje não transmite essa segurança, existe uma oscilação. Até antes da pausa, o Fernando Diniz teve bons jogos e outros jogos abaixo. Com esses jogadores que você está citando, apresentando oscilação. O Coutinho, desde que chegou, vem oscilando bastante, não vem conseguindo apresentar um jogo tão consistente. Em outros momentos tem atuações mais interessantes. O Verratti é aquele caso, precisa que a bola chegue até ele. Quando chega, quase sempre ele corresponde. Quando não chega, ele vira uma peça a menos dentro da partida. Mas pra mim, existe um ponto assim que é de vital importância pra gente entender a diferença entre essas equipes hoje. Olha as mudanças do Fernando Diniz, e eu tava ouvindo o jogo no momento em que anunciaram a entrada do Alex Teixeira e você demonstrou uma certa incredulidade. Cara, eu não consigo entender, sinceramente, não consigo entender a utilidade do Alex, com todo respeito ao profissional, mas não dá, cara. Olha as substituições, 5 do Vasco ao todo. Matheus Carvalho no lugar de Lucas Freitas, Alex Teixeira na vaga de Coutinho, David no lugar de Ryan, Garré no lugar de Nuno Moreira e GB no lugar de Verratti. Esse é o banco do Vasco. Essas são as 5 melhores opções que o Fernando Diniz observou no jogo e falou assim, peraí, esses caras podem me ajudar a mudar o cenário do jogo. E não ajudaram. Poderiam ter ajudado. Mas o natural é que esse nível de elenco não entregue tanto resultado ao Vasco. Esse nível de reposição, essas substituições não vão trazer o resultado necessário. E aí, o que resta? Encaixar desde o início com a equipe titular, que tem, obviamente, mais qualidade, já não é esse colosso todo em relação a ser um time de futebol, mas tem um pouco mais de qualidade. Quando não funciona, tem que olhar pro banco. Aí o Vasco olhou pro banco e essas eram as 5 melhores opções. O Vasco tem que contratar. Não tô dizendo que antes dessas contratações, o Vasco não possa apresentar um futebol melhor. Pode, já até apresentou. Vamos lembrar de novo, Vasco e São Paulo no Morumbi, bela atuação, outros bons jogos do Diniz, principalmente aquele contra o Fortaleza, por exemplo. O Vasco já teve boas atuações com esse elenco, mas ele ainda é extremamente limitado. O tempo passou, o Vasco só anunciou o Thiago Mendes, que é um bom jogador, mas não sei se vai resolver todos os problemas do Vasco. É preciso ir ao mercado. Algumas situações bem importantes já foram resolvidas, né? O Jardim renovar, o Ryan tá se aproximando de um acordo, enfim, outros jogadores importantes ficam, mas o Vasco precisa ampliar a qualidade para isso, para quando não dá certo logo de cara, você pensar em olhar pro banco e entender que existem opções que vão te trazer resultado. E hoje o Vasco não tem essas opções no elenco. Agora o Sandro Canto tá aqui, Azevedo, fala do Álvaro Montoro, o moleque parece que já tem 30 anos de experiência. Como jogou, hein? Eu costumo dizer assim, Azevedo, pensa comigo, um moleque de 18 anos, que já chegou nesse estágio da carreira, qualidade ele tem, pô. É óbvio que o Montoro tem qualidade. A questão é, você vai se adaptar rapidamente? Você vai demonstrar personalidade para se adaptar a um futebol brasileiro que hoje exige até bem mais do que o futebol argentino, onde o Montoro vem jogando? Essa é a cobrança que a gente tem que tomar cuidado quando vem um moleque, olha pra cara do Montoro, olha pra carinha dele, é um garoto. Quando esse garoto chega aqui, a gente tem que tomar cuidado com o nível de cobrança, porque nem todo moleque com 18 anos bota a bola embaixo do braço e resolve partidas de alto nível. E o Montoro, claro, tá muito cedo, ainda é pouco para tomar uma conclusão, mas ele chegou com muita personalidade. E é a personalidade que determina se aquele moleque que tá subindo ao profissional vai render tudo que se imagina, ou se ele vai ficar no meio termo, ou se ele não vai deslanchar. E o Montoro, num curto espaço de tempo, está demonstrando uma qualidade que a gente sabe que ele tem, mas uma responsabilidade, uma personalidade, uma capacidade de chamar o jogo que impressiona. Os 2 gols do Botafogo têm participação direta do moleque. Um achado até aqui, dá pra gente dizer assim, do scout do Botafogo. Claro, não custou barato, custou um bom valor, mas um jogador que jogou muito bem já ao clube. Jordan Barreira chegando, mais um reforço. A gente acabou de falar do Montoro, né? O Jordan Barreira tem 19 anos, o Montoro tem 18.
O Montoro estava na Argentina, o Barreira estava jogando no futebol colombiano. É a mesma prospecção, né? Você busca o atleta muito jovem no mercado sul-americano, vai desenvolver ele por um certo tempo para tentar fazer esse cara deslanchar e você poder vender. A mesma coisa que o Botafogo fez no mercado nacional também. O Nathan Fernandes, cara, que fez o gol, ele tá nesse mesmo patamar, jogador de 19 anos, se eu não me engano, que o Botafogo buscou no Grêmio para colocar na equipe, ganhar maturidade, lá na frente você poder vender. A ideia é a mesma, cada um tem uma resposta. O Montoro parece que chegou tomando conta. Espero que o Barreira chegue com a mesma adaptabilidade, com a mesma personalidade. Bruno Elevato tá aqui. Faltou ritmo de jogo pro Vasco? Não, faltou futebol. Né? Óbvio que ficar um mês sem jogar impacta. O Botafogo também tava 2 semanas sem jogar, né? A gente precisa levar isso em consideração. Uma semana também com férias. E uma semana de treinamentos com um novo treinador chegando. Em tese, o Botafogo também foi afetado pela falta de ritmo de jogo. Mas quem parece que conseguiu lidar melhor com isso foi o Botafogo. Mas aí, pra mim, Azevedo, não tem muito mistério nessa análise. O Botafogo conseguiu lidar melhor porque o Botafogo tem mais qualidade. E o natural, enquanto o Botafogo e o Vasco se enfrentarem em 2025, é o Botafogo vencer. Não tô dizendo que o Vasco não tenha chance contra o Botafogo, tem chance. Mas o natural é vencer a melhor equipe. O Botafogo é melhor que o Vasco hoje. Eagle Futebol negocia a contratação do Danilo para o Lyon, mas volante pode jogar no Botafogo. Danilo, do Nottingham Forest, é alvo da Eagle Futebol, de John Textor. A ideia inicial é colocá-lo no Lyon, mas por haver restrições para contratações impostas pela Ligue 1, o volante ex-Palmeiras pode atuar no Botafogo, segundo informações do GE. Pode ser aquele esquema de vem pra cá, fica até o final do ano, quando a gente conseguir tirar as punições, ou em janeiro você vai pro Lyon, ou então na próxima temporada europeia, no meio do ano que vem, você vai pro Lyon. Deve ser algo como isso, vamos ver aqui a matéria. O jogador esteve próximo de fechar com o Lyon, mas a punição do DNCG e risco de até rebaixamento travaram a negociação. O clube posteriormente recorreu e manteve-se na elite francesa, né? O porém para Danilo jogar no Botafogo, segundo o GE, é que ele está convencido sobre atuar pelo Glorioso por conta da identificação que tem com o Palmeiras. Acho que seria o contrário, não está convencido, né, de atuar no Glorioso por causa do Palmeiras. Acho que faltou um não aqui na história para fazer o contexto fazer sentido. O volante pouco entrou em campo pelo Nottingham Forest na última temporada e está fora dos planos do time para o futuro, né? Até anunciaram que queriam vender ele, né? Então, cara, mas aí isso aí é questão de detalhes, pô. O Textor senta com ele, come um bolinho de fubá, um bolinho de laranja com cobertura de chocolate, troca uma ideia com ele, né? Um bolinho de cenoura, né? Falei de laranja. Um bolinho de cenoura com ele. E, cara, porque se você vai comprar o jogador, né? Ele tá pouco aproveitado no Lyon. No Lyon não, no Nottingham Forest. O Lyon quer comprar ele, mas não pode inscrever ele agora. Talvez só em janeiro, talvez só em julho do ano que vem. Ah, pô. Eu me identifico com o Palmeiras. Tem gente que é identificado com o Palmeiras, joga no Corinthians, pô. Tem gente que é identificado com o Flamengo, joga no Vasco. Entendeu? Tem gente que é identificado com o Cruzeiro, joga no Galo. Saiu de menos, pô. O Botafogo criou-se uma rivalidade com o Palmeiras ultimamente? Criou-se. Só que não é um rival estadual, pô. Não é um rival de 100 anos de rivalidade como é um Corinthians, como é um São Paulo. Acho que tem um pouco de drama demais nisso aí. Acho que se o Textor quiser mesmo sentar com ele, negociar, convencer ele, ele consegue. É uma coisinha muito pequena pra impedir um cara que tem carinho pelo Palmeiras de jogar no Botafogo. Parece que até que são, né, Flamengo e Vasco. Eu não acho que seja pra tanto não. Mas é isso. O que você tá achando, pessoal? O que você acha? Acha que o Danilo será um bom reforço pro Botafogo? Ainda mais agora podendo, quem sabe, perder o Gregory, né? Que tá nesse vai, não vai, paga, não paga de multa. A gente não sabe se vai ficar ou se vai sair, né? Você acha que o Danilo vai ser uma boa pro Botafogo? Comentários abertos aí, deixa sua opinião, vamos trocar uma ideia. Tá? Fico por aqui, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos aqui editar, preparar o próximo vídeo para daqui a pouco ter mais conteúdo no canal. Tamo junto, ativa o sininho, porque toda hora tem vídeo no canal. Fui, um abraço. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.